Já tem um bom tempo que a gente não traz as histórias, né? Tales from the Pizzaplex. E sim, muita gente ficou pedindo, Cor, termina logo esse raio dos livros. Então, eu vou tentar o meu melhor pra gente finalizar, pelo menos. Se a gente não conseguir terminar ainda agora em janeiro, porque vai vir em Pop Playtime capítulo 3, pelo menos na data desse vídeo, eu pretendo terminar no próximo mês, tá bom? Aí vai ser, realmente vai terminar, porque reta final, não teremos mais Tales from the Pizzaplex. Vai acabar no 8º, nós estamos no 7º, que é o Tiger Rock, eu já resumi essa história. E hoje nós vamos para The Monty Within, ou o Monte de Dentro. Sim, vai ser o Montgomery, que é o jacaré brabo lá do Security Breach. E nós vamos resumir essa história muito louca pra vocês, que é o Monte de Dentro, ou o Montgomery na parte de dentro. Enfim, nós vamos estudar esse negócio aqui, o bagulho vai ser muito louco hoje. Enfim, mais uma dessas histórias loucas, né, que o Scott Calton inventou. Então, pessoas, se preparem. Já pega sua água, eu já tô com a minha água aqui, já tô com 2 águas na verdade aqui, porque nessas histórias cansa a garganta e também, né, pra você já ficar confortável aí, sentado no sofá, na cama, em algum lugar aí da sua sala ou do seu quarto, onde você quer que você esteja, mas também já dá uma força pra nós, deixando um gostei e se inscrevendo no canal. Lembrando, tem ainda mais uma história que eu acho que é Bleeding Heart, o nome é muito bom, é uma música muito boa do Angra, e depois ainda tem o epílogo falando do Mimic, e aí depois tem o B7 parte 2, que é o último livro, e lá tem mais 3 histórias, inclusive uma história do William Afton. Tá bom? Vai ter coisa de FNAF 4 no próximo livro, que vai meio que bugar a cabeça do mundo. Mas né, vai chegar lá e talvez, ou pelo menos a gente torce, pra finalizar a história do Mimic também. E aí, acabou. Acabou, graças a Deus. Chega, nós pode ir ou pros resumos dos livros antigos de FNAF, né, que é o Silver Eyes, ou a gente pode ir justamente para os livros de Bend, né? O que vocês quiserem a gente faz também. Mas vamos lá. Vamos terminar isso aqui primeiro, depois nós conversa a respeito disso. Mas vamos lá pra história de Monty Within. Deixa o gostei, se inscreve no canal pra dar uma forcinha pra nós, porque o bagulho vai ser louco hoje. Bom, a história é a respeito de um cara chamado Kane. Kane, ele, pelo que aparenta ser, ele é um estudante de faculdade e ele tá fazendo uma tese justamente para um seminário, para concluir uma parte do curso, ou um mestrado ou algo do tipo. O livro, né, não deixa muito claro o que é, mas eu explicando pra vocês que ele tem um negócio que é um Senior Essay. O Senior Essay lá nos Estados Unidos é praticamente um negócio de seminário que você apresenta o seu TCC em faculdade. Eu não sei qual é a idade da galera, mas falando pra vocês que quando você vai pra faculdade, geralmente quando você conclui um curso ou está pra concluir o seu curso de, sabe, graduação normal, né, a sua faculdade, eu falo que eu já fiz. Eu fiz faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas e o meu TCC foi de estrutura e organização de dados. Sim, nerdíssimo pra caramba, eu era muito nerd de programação e eu espero voltar isso pra fazer de jogo um dia. Mas, falando pra vocês, era estrutura e organização de dados e eu manjava até que fazer bastante programação de banco de dados, MySQL, Pascal e por aí vai. Mas aqui na história é um cara chamado Kane, que ele vai contar basicamente uma teoria, né, fazendo várias pesquisas que a gente pega, né, com base em vários outros autores e tudo mais, e ele tá montando uma teoria chamada o AI que tem dentro da sua cabeça, o AI Within, né, tem como se fosse uma inteligência artificial dentro da sua cabeça. Eu vou explicar isso daqui a pouco, mas só pra vocês saberem quem é esse cara, que ele tá fazendo, né, o seu trabalho basicamente pra fazer o seu seminário, aquela coisa toda. Ele tem uma namorada chamada Sienna. Sienna é uma garota linda, né, maravilhosa, né, aquela loira, né, dos sonhos de muita galera, e aquela coisa que ele tá querendo, né, impressionar ela, aquela coisa de namorada, sabe, aquela parada toda, né, de gostar muito dela, e ele leva ela pra sair, justamente porque ele quer ganhar alguns pontos com ela, né, aqueles pontos de relacionamento, né, talvez o namoro ainda tá muito no começo, e ele leva ela na Pizzaplex, basicamente na pizzaria do Security Breach. E aí eles estão conversando, eles trocam ideia, ela fala, ah, é muito fofo o que você tá fazendo, né, aquela coisa toda, muito obrigada por estar trazendo aqui e tudo. E aí, não, meu amor, eu gosto muito de você, poxa, é o mínimo que eu posso fazer, né, pra gente já tá comemorando, acho que mais de eu acho que estão comemorando um ano, ou já faz um ano, que ele vai falar que eles foram numa velha pizzaria da Fred Fazbear Pizza, e ele levou ela lá e meio que criaram essa tradição de quando eles comemorarem um ano, levar ela, sabe, em algum lugar assim, sabe, e ele levou ela na Fred Fazbear Pizza, ela acabou gostando, ele também, e aí agora, depois de um ano, como a pizzaria antiga fechou e abriu o Pizzaplex, então ele toma a decisão de levar ela no Pizzaplex, que é o que tá aberto na cidade dele, e ele dá um presente pra ela, que é um colar de ônix, que é, eu acho que uma pedra bem escurinha, bonitinha. Eu vou deixar meio que, sabe, representado
algumas artes aqui pra vocês entenderem, né, o que eu vou estar explicando pra vocês, então vocês vão saber o que é escolar. Mas aí falando pra vocês que ele tá lá, aquela coisa toda, e a Siena vai ver o seminário dele, né, vai ver o que ele tá apresentando, e essa é a ideia, né, dessa IA de dentro da cabeça dele. Aonde eu sei também, quando você faz seminário, você tem um professor, ou pelo menos alguém, que te ajuda, sabe, a se orientar na tese que você quer criar. Geralmente, ou você cria uma tese, ou você tem que criar alguma coisa, né, junto com a sua pesquisa para apresentar para a faculdade, né? No caso, eu lembro quando eu fiz meu seminário, eu apresentei uma pesquisa onde a gente tinha, sabe, coisas de perguntas e respostas para mostrar de forma aplicada como organizar dados, né? Como você faz para organização de banco de dados, aquela coisa toda. Eu fiz uma apresentaçãozinha, eu tirei 9.8. A única coisa que... Olha só o que eu tô lembrando. O cara me tirou 0.2 pontos porque eu fiz a programação em HTML. Porque era o que ensinava na faculdade. Aí ele falou, não, mas hoje a gente usa, sabe, CSS, outras coisas de linguagem de programação de web, que não sei o que são mais avançadas. Eu falei assim, mas eu peguei o que a faculdade me apresentou, né? E aí ele falou, não, você devia ter procurado uma nova linguagem. Enfim, né? Mas tudo bem. Foi essa desculpa que eu perdi 0.2 pontos. Mas voltando aqui pro cara, ele vai fazer, né, o Kane, ele vai fazer essa, vamos por apresentação de seminário, onde a ideia, o resumão, porque é muita coisa, e eu vou resumir bem porcamente, posso até estar resumindo meio simplista demais, mas o que ele tá querendo provar com vários autores e várias pesquisas é o quê? Existe uma parte dentro do cérebro que seria uma inteligência artificial que acaba pegando muita besteira ao decorrer da vida, acaba pegando muita coisa e acaba replicando em atitudes ou coisas de dentro de você que você não gostaria que estivesse passando. Ele dá alguns exemplos do tipo, às vezes você pega alguma coisa da vida que seus pais mandaram, alguma coisa que você viu dos seus professores e que você não vai ter tanta utilidade na vida, mas uma parte do seu cérebro acaba garimpando isso e replicando na sua vida como se fosse uma atitude, sabe? Ele tá querendo dar uma ideia de que talvez daria pra gente remover esse tipo de coisa ou reprogramar, melhor dizendo, essa inteligência artificial de dentro da cabeça, seria da parte esquerda do cérebro, e aí ali daria pra você remover essa partezinha pra justamente você, sabe, eu não gosto de me sentir triste, por exemplo, eu sinto tristeza do nada, eu vou sentir um negócio aqui, então ele tá querendo teorizar de que daria pra tirar essa parte do cérebro justamente pra você não sentir mais isso, porque ele vai pegar que autores já passaram por vários problemas e teve, por exemplo, uma cientista que teve um derrame numa parte esquerda do cérebro e ela se sentia muito, como fala, com um excesso de raiva algumas vezes. E depois que ela teve, né, esse derrame, ela parou de ter esses acessos de raiva. Então era algo inerente do cérebro dela de fazer, algo meio bizarro do cérebro de estar programado por conta de experiências da vida, né? E aí o cérebro, como resposta, jogou isso, tipo, vou jogar essa atitude aqui porque é o meu sistema de defesa, basicamente assim. Porque o cérebro foi condicionado com coisas da vida a fazer esse tipo de atitude. Lembrando que isso é uma teoria do cara, tá? Isso aqui não tô falando que é nem ciência nem nada. A única parada que realmente tem ali, que eu achei bem interessante, é que uma inteligência artificial, ela só consegue ser uma inteligência artificial porque ela tem base nas coisas que ela aprendeu. Basicamente igual as IAs que nós vemos aí de arte ou desenho, que elas só são o que são porque elas têm, sabe, com base, sei lá, milhares de artistas, e ela acaba pegando imagens desses artistas e aprendendo o estilo pra justamente copiar ou replicar por conta de ter aprendido, né, como que é as imagens dessas pessoas, né, da criação de outras pessoas, e é por causa disso que as IAs hoje em dia são bem criticadas porque é roubo. Basicamente é roubo, porque a IA tá aprendendo de uma forma 1 milhão de vezes mais rápida como fazer milhares de desenhos, mas sempre se baseando em artistas que tiveram que desenhar primeiro, entendeu? Então, tipo, ela teve que aprender com um ser humano pra justamente saber o que ela faz. E aí, pra ela poder fazer o que ela faz, ela teve que aprender com milhares de artistas e tudo mais e fazer a parada dela. Mas o que a gente sabe é que os caras fazem umas cópias, uns Photoshop, uns negócios meio absurdo, né? Mas tudo programado, um negócio meio bizarro. E aí, ele tá querendo dar a ideia de que a nossa
nossa cabeça estaria pra fazer a mesma coisa, mas é uma parte inconsciente do seu cérebro. E aí o que acontece? Ele dá essa teoria muito louca, ele fala, né, desse negócio, né, da parte de dentro do cérebro, e a galera começa a achar isso muito louco. Tipo, é uma pesquisa muito bem feita, mas a conclusão é meio memes, porque ele fala, pô, como é que pode, né, dentro do seu cérebro ter uma IA ou algo do tipo que comandaria você de fazer algumas coisas, sabe? Um negócio meio bizarro. Até a própria namorada dele, que foi lá ver, não concordou com a ideia do cara, porque o cara meio que falou essas pataquadas aí, e ela, tipo, tá lá, foi dar apoio, mas ao mesmo tempo, tipo, olha, é interessante a tese, mas ao mesmo tempo, né, é meio doido saber que uma parte do seu cérebro estaria meio que automatizada para fazer algumas atitudes e você não teria tanto controle. E o que ele tá querendo dizer é que dá pra gente ter o controle se a gente evoluir essa parte, sei lá, é uns negócios meio louco. Mas só pra entender que o cara fez isso aí é pra dar uma ideia, talvez, do plot, né, que teria um monte de dentro, ou algo do tipo, né, um Montgomery entrando na IA ou algo do tipo. Mas enfim, a gente vai voltar pro Pizzaplex daqui a pouco, que é melhor. Mesmo com tudo isso, né, que acabou de acontecer do seminário, o nosso queridíssimo Kane, ele tem mais 6 semanas até se preparar para a parte final, que é entregar, né? Justamente quando você faz a apresentação, você tem que depois pegar as correções do professor, ver o feedback da galera e pegar, sabe, fazer as correções ali pra entregar, né, tudo bonitinho no final. Isso acontece, isso é normal, né, com projeto de faculdade. Então ele tem um tempo aí meio vago, né, pra sair com a namorada, pra terminar os projetos dele, pra, sabe, fazer exercício, aquela coisa. E um detalhe muito importante, ele tem um irmão mais novo de 13 anos chamado Archer. Archer é um menino também que curte essas coisas, sabe, de ciência e tudo mais. Mas o mais importante é claro que o irmãozinho mais novo curte Five Nights at Freddy's e curte o Pizzaplex, né? Pra variar aqui as ideias, né? Então, o que que rola? Quando ele terminou de fazer esse seminário, ele foi, né, e voltou pra casa, aquela coisa toda, passou lá com a família. E o irmãozinho mais novo falou assim, ô irmãozão, me leva na Pizzaplex, me leva lá, vamos curtir, vamos fazer não sei o quê. Aí ele até fala, por que você não chama o Miles pra ir, sei lá, né, porque vocês dois não brincam junto e tal. Aí eu falei que o Miles foi acampar, então, né, eu não tenho mais ninguém pra me levar e tal. E aí a mãe dele falou, ó, leva teu irmão, né, pra ele parar de encher nós aqui. Aí ele fala, ah, tô mais de boa mesmo e tal. Aí ele foi e falou com a Siena tá ocupada com a irmãzinha mais nova também. Então ele falou, então vou lá, vai, vou lá no Pizzaplex, vamos lá mesmo, vamos aproveitar um pouco lá. E aí vai os dois, né, o Kane e o Archer pro Pizzaplex. Quando eles estão lá, vamos dar uma resumida, que isso aqui é um resumo, gente, ó. Ah, Cor, faltou detalhes o quê? Gente, o vídeo serve pra ser um resumo, não é pra ser a história ipsis literis, tá bom? É pra você depois, se você quiser ir lá ver mais detalhes, você vai lá ler, pô. Aqui é só um resumão do mais importante. Meu Deus do céu. Enfim, voltando, o Kane e o Archer, eles encontram um brinquedo novo, que é, acho que é Fazcade Tag Team, que você vai escolher um personagem, né, de Five Nights at Freddy's, e você vai entrar como se fosse uma batalha de comida, tipo, vai ficar um jogando comida no outro, e quem, sabe, sujar mais de comida, né, o outro time, acaba vencendo aquela coisa toda. Mas tem um negócio muito interessante desse aparelho, melhor dizendo. Você vai poder colocar, né, um negócio e sentar, ter um joystick bonitinho lá, e ele vai ler partes da sua mente pra você poder controlar sem precisar, sabe, 100% do joystick. Ou seja, ele vai ler as suas intenções e ler, sabe, aquela coisa e tudo mais de dentro do seu cérebro pra justamente fazer com que o personagem se movimente e tudo mais. E aí a inteligência artificial do jogo vai aprender com você e você vai ter que lidar com uma inteligência batendo uma na outra, né? Numa guerra de comida muito louca. O irmãozinho mais novo acaba pegando o Bonnie, né? Pegar lá o coelho. E ele pega o Orville the Elefante. E aí até fala no livro que o Orville o Elefante é um personagem muito importante da Fazbear Entertainment, inclusive ele está em Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator. O que isso quer dizer? Quer dizer que os jogos fazem parte de dentro do universo. Aquilo que a gente viu no primeiro Help Wanted, que sabe, FNAF 1, 2, 3, 4, Sister Location e tudo mais, eles também estão dentro do universo do mundo de FNAF. Sabe, aquele desenvolvedor indie que fez os jogos, aquela coisa toda, tudo isso também tá valendo aqui de novo. E agora, né, a gente tem a noção de que teve, né, a pizzaria com Orville e teve o jogo, né, Pizzaria Simulator, aquela coisa toda, né, que também faz parte do mundo. Eu acho que isso a galera já meio que tem noção, né, que os jogos também estão dentro do universo do próprio Five Nights at Freddy's, né, melhor dizendo. Mas vamos lá. Aí ele entra, né, no negócio e ele começa sabe, a participar da batalha ali, e todo personagem que você escolhe
ganha um parceiro, um amiguinho, né, pra poder batalhar, né, na parte de comida. O Bonnie, né, que é o irmãozinho dele, o Archer, acabou pegando, né, esse animatrônico, ganhou a Glamrock Chica como companheira pra justamente batalhar, né, naquela partezinha lá. E o Orville, o elefante, acabou pegando o Montgomery, ou seja, o próprio Kane pegou o Jarezão brabo pra justamente batalhar de comida, né. E aí ele tá lá, aquela coisa brincando, joga taco, joga quesadilha, joga, sei lá, hambúrguer, joga maionese, aquela coisa toda, né? Farra da guerra de comida. Ele começa a perceber um negócio meio estranho. Ele começa a perceber que o Montgomery está mimicando, é essa palavra, mimicking, ou seja, learning, o mimic tá olhando, né, brincadeira, mas o Montgomery começa a imitar as ações que ele tá fazendo com o Orville. O Orville é o personagem que ele tá, sabe, montando. O Montgomery é a inteligência artificial do jogo, sabe, ali, que deveria ser um negócio pra tipo, ah, vou te ajudar e tal, não sei o que. Ele começa a ver que o Montgomery está aprendendo, ele começa a perceber que o Montgomery tá justamente copiando ele, né? Imitando ele, mimicando, né? O Orville. E ele começa a achar isso muito estranho. Até que ele começa a perceber que talvez o programa que tá ali esteja aprendendo com as pessoas a, sabe, como elas agem e tudo mais, e guardando isso e registrando no programa. O que ele começa a falar, pô, isso aqui é meio errado, porque os caras estão fazendo essa gravação, melhor dizendo, sem o nosso consentimento, porque eles estão falando que, ah, não, é pra brincadeiras, galerinha, é pra zoeiras, humor aqui pra vocês se divertirem juntos. Mas ele falou, pera aí, mas ninguém me avisou que essa coisa louca ia pegar, né, as minhas atitudes e fazer a parada aqui dentro. E aí ele começa a achar muito suspeito, porque ele começou a ver que parece que o Montgomery está copiando ele e fazendo coisas estranhas, né, e agindo de forma estranha, sabe? Copiando o cara na cara do tipo, se ele jogou um bolo, o Montgomery vai lá e joga um bolo também. Tipo, o que não é muito, assim, inteligente, né? É mais imitando a parada. É como se tivesse uma inteligência artificial, né, controlando o Montgomery pra copiar as atitudes do jogador. É muito bizarra essa ideia. É como se vamos pegar aquela ideia do próprio Pizzaplex infectado. É como se um programa tivesse... Tô copiando o personagem principal. Eu vou deixar melhor ilustrado aqui. Tá aqui o protagonista. Aí tem a inteligência artificial que tá pegando as coisas e passando pro Montgomery. Então ele tá percebendo que tem alguma coisa no meio aí. Alguma coisa que está mimicando, né? Pro Montgomery tomar as mesmas atitudes. E aí ele fala, pô, pera aí que o bagulho tá ficando meio esquisito. É como se alguém tivesse meio que entrando na mente dele pra pegar essas informações, pra justamente, sabe, poder melhorar esse programa de uma forma mais rápida. E aí ele começa a falar, pô, e aí o bagulho fica doido, né? Os caras desse negócio aqui deviam avisar que eles estão copiando a gente, né? Pegando a gente como cobaia de programação. É isso que eu quero dizer. Então ele fica meio doido e começa a ficar meio biruleiba, até que ele começa a perceber que talvez a inteligência artificial, o programa do jogo, percebeu que ele percebeu. E aí começa a agir de uma forma meio esquisita mais ainda. E aí, então, na hora que ele percebe que o negócio tá ficando atacado, o irmão dele fala, ô, vambora, já deu nosso tempo. E aí ele fala, ih, rapaz, é mesmo, deu tempo aqui. Aí ele tira as coisas e ele vaza, né, com o irmãozinho dele. Mas é um bagulho tanto quanto atacado que tá rolando. O doidão do Kane, ele começa a ficar obcecado por esse negócio da inteligência artificial, lá da Fazbear, daquela coisa toda, né? E então ele decide voltar no Pizzaplex pra tentar ver o que ele consegue descobrir daquela parada toda. Numa coisa que eu esqueci de mencionar, ele começa a ver que em cima dele tem como se fosse um negócio de brilho, de luz, como se estivesse lendo ele. Tipo, fisicamente mesmo. Deixa eu tentar explicar pra vocês como é que é. Ele senta numa cadeirinha, uma coisa assim laranja, ele bota o negócio aqui na cabeça e tem um joystick na mão. E a tela que tá na frente dele. E ele percebe que tem como se fosse uma luz assim em cima, né? Um negócio amarelo, como se estivesse lendo ele. E aí ele começa a perceber que esse negócio tava meio bugado, sabe? As luzes estavam piscando, um negócio meio estranho assim das ideias. Mas enfim... Trazendo pra vocês agora que ele voltou na droga do Pizzaplex e ele vai de novo nesse brinquedo do caramba, né? O Tag Team lá. Vai lá de novo, escolhe Orville, aí vem o Montgomery, aquela coisa toda. E ele começa a perceber os movimentos novamente bugando, né? Novamente aquela coisa toda. O Montgomery começa a mimicar aquela parada toda. E aí então ele começa a tentar ver o que tá acontecendo. Ele começa a tentar perceber o que tá rolando. Ele olha de novo e tá lá aquela luz, né? Sabe? Lendo os movimentos dele, lendo, né, talvez a mente dele ou algo do tipo. Então ele começa a ver, tá, não, peraí que eu vou dar uma cutucada no que é esse negócio aqui. Então ele sobe, né, ele sobe assim, fica em pé na cadeira, né, e aí ele começa a mexer
E do que o orelhudo começa a mexer, ele quebra o negócio. E aí cai todo aquele negócio de LED meio amarelo, cai tudo nele. E aí ele tá com o aparelho ainda, tá? Na hora, o jogo buga inteiro, tudo quebra, tudo assim, não tudo, né? Mas a parte que ele tá quebra e o jogo também fica quebrado e automaticamente dá um erro e a atração, né, é parada imediatamente. Aí os outros que estavam ali sentados também, sabe, ali dentro daquele brinquedo, falam, ih, caramba, quebraram o negócio. Aí quando viram que tava um cara em pé na cadeira, mexendo onde não devia, falaram, ó, foi ele ali, ó, foi ele, o safado ali que quebrou o negócio. E aí então ele tira o negócio meio rápido e ó, sai de fininho do negócio, né, tenta escapar ali meio rapidinho da parada, né. E ele começa a perceber do tipo assim, pô, realmente a Fazbear tava tentando mexer nessa parte justamente do que ele tava coincidentemente pesquisando, né, aquela coisa, né, e começa a ver, né, que talvez eles estavam tentando realmente copiar ou fazer alguma coisa, né, com a mente dele, né, ainda mais com esse negócio da inteligência artificial. Mas algo muito perigoso acontece, né, ele começa a escutar uma outra voz e também parecer que ele tá muito mais estressado que o normal, muito mais atacado que o normal. Ele é um cara que sempre foi meio pacífico, sempre foi um cara de boa, que nem ele faz coisa boa pra namorada, leva o irmãozinho mais novo, né, pras coisas e tal. E parece que ele ficou muito mais pilhado, muito mais assim, estou louco, sabe? E aí ele chega, a mãe dele até percebe, tipo, ô filho, você tá bem? Como é que você tá? Que você voltou da Fazbear e tal, não sei o quê. E aí ele, eu tô bem, não mexe comigo. E aí, nossa, que estranho, né? Ele tá agindo meio esquisito. Tanto que aqui a parte de baixo do olho começa, sabe, a tremer assim. E ele começa a agir de uma forma muito estranha. Ele vai até na frente do espelho, ele se olha assim, ele começa a perceber. E ele percebe que a imagem que ele tá vendo no espelho pisca pra ele. Mas ele mesmo não piscou. É tipo como se eles fizessem assim, ó, sabe? Alguma coisa aconteceu. E basicamente, tipo, ele não fez o comando de piscar, né? O cérebro dele agiu por conta própria. Ele não mandou o comando pra fazer. Tipo assim, ó, eu tô mandando minha mão fazer isso aqui, sabe? É como se tivesse feito isso aqui involuntário. E aí ele começa a achar muito esquisito. E aí ele começa a escutar uma voz dentro da cabeça dele, né? Ou seja, o cara tá ficando doido. Nessa hora que ele começa a ficar doido, ele vai dormir e ele até escuta, o bebezão tem que dormir mesmo, que não sei o quê. E parece muito, ou pelo menos tem os tons da voz do Montgomery na cabeça dele. Ou seja, o filho da mãe, além de tá vendo aquele negócio, de ver o Montgomery copiando e tal, parece que parte da programação do Montgomery, de alguma loucura, né, dessa coisa de FNAF, entrou na cabeça dele, pelo que tá dando a entender. Tanto que acontece no outro dia, ele vai sair com a namorada, aquela coisa toda, ele tá totalmente pilhado, e a namorada tá com uma espinha na ponta do nariz. E ele começa a até ver as vozes da cabeça dele falando assim, a voz do Montgomery. Nossa, caramba, o negócio é maior até que o cupcake da Tica. Um negócio simplesmente absurdo. E aí ele, nossa, ele tenta se controlar, tipo, não, tem que ser educado, que isso? Tá passando uma espinha, né? Todo mundo tem, né? E aí ela fala que queria comprar uma preguiça e tal, não sei o quê. E aí ele fala inconscientemente, ele simplesmente falou, a gente tem que comprar um negócio pra tampar esse negócio gigante na ponta do seu nariz. E ele fica assim, tipo, nossa, por que eu falei isso? Ele tampa a boca na hora, né? E aí ela, nossa, seu grosso, que não sei o quê. E ele começa a falar um monte de baboseira, um monte de grosseria pra ela. E trata ela muito mal. E aí ela fala, não, eu vou embora, que você tá me tratando muito mal. Pô, olha só que palhaçada que você tá fazendo. E aí ele começa, tipo, o que eu tô fazendo? É como se uma outra coisa tivesse, né, movendo o cérebro dele, sabe? Modificando o cérebro dele. E ele começa a tomar as atitudes parecidas com o Montgomery, né? Como se o Montgomery estivesse zoando ou algo do tipo. Um negócio um tanto quanto bizarro das ideias. Por conta dessa quebra do brinquedo, né, que eu falei pra vocês, que provavelmente o monte, né, ali daquela inteligência artificial acabou infectando a cabeça do cara, ele começou a ter vários pensamentos do Montgomery, né? Ele começou até a agir diferente, começou a agir estranhamente. E o negócio vai caminhando pra quê? Vamos resumir. O negócio fica bizarro, ele tenta falar de novo com a Sienna, mas não dá certo. A Sienna meio que começa a ignorar ele, porque tá vendo que ele tá agindo de forma esquisita. E o cidadão começa a agir de forma estranha. Até na parte do treino, tipo, que ele vai jogar um beisebol com os amigos, ele começa a escutar as vozes. Começa a vir a voz da cabeça do Montgomery, né? Começa a vir e ele fala, não vou fazer, não quero fazer. E aí começa essa dualidade, essa briga. Como se tivesse o Montgomery dentro da cabeça dele, mandando ele fazer as coisas. Tanto que ele chega, né? Ele tenta, sabe, jogar direito, mas o Montgomery sempre atrapalha ele. Ele não
ele começa a perder o controle das mãos. Tipo, ele tenta dar a rebatida, mas é o Montgomery que quer rebater. E ele começa a perder o controle se é ele ou o Montgomery que tá, né, fazendo essa palhaçada. E aí ele chega até na hora da cafeteria lá, né, que vai todo mundo pegar a comida, né, principalmente que tem, né, nas escolas, né, merenda normal, né. Vai lá pegar e tudo mais. E aí ele começa, isso aqui seria perfeito pra fazer uma guerra de comida, hein. Aí ele fala assim, não, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso. Aí ele começa a pegar a comida com a mão e ele vai jogar. Na hora que ele vai jogar, ele tá resistindo assim, sabe? Segurando pra impedir de jogar. Aí chega o inspetor e fala, o que você tá fazendo, filho? É sujeira que você tá fazendo. Para com essa palhaçada. E aí fica, é verdade, é uma palhaçada que tá acontecendo mesmo. E aí ele vai lá e tenta limpar tudo. Ele começa a ter pensamentos de fazer bullying, né? De pegar meninos assim, né? Perdidos, sabe? Entra no banheiro e fala, seria da hora jogar a cabeça dele no vaso. E ele começa a ter esses pensamentos muito loucos. E ele começa a perder o controle às vezes. Ele começa a querer, tipo, vou fazer. E aí ele tenta parar, não vou fazer não, ai meu Deus do céu. E aí ele começa com essa dualidade, né? Essa briga e tudo mais. Até que chega num ponto onde ele começa a surtar de vez. Ele não sabe se é ele ou se é, né, o Montgomery fazendo as coisas. E ele começa até, tipo assim, acordar e ver, né, o Montgomery fala assim, é hora de acordar, rock and roll, vambora. E aí ele fala, não quero, sai da minha cabeça e tal. E aí ele, né, meio que levanta no impulso, né, o cérebro dele começa a querer fazer as coisas sem ele mandar. E aí ele olha no espelho e fala, seria da hora fazer um moicano, né? Vamos fazer um moicaninho aí? Aí ele começa a pegar a lâmina de barbear, né? E pega a lâmina e começa a passar e fala, não, pelo amor de Deus. E aí começa uma briga entre ele mesmo. Até que ele chega a se cortar com a lâmina, infelizmente. E aí o Montgomery fica meio assim e tal. E aí meio que, tipo, ele sossega. Ele fala, pô, beleza, me cortei aqui, beleza, já fez a cagada. Ele vai lá, faz um curativo ali só pra ficar de boa. E ele, né, tenta continuar vivendo. Até que, tipo assim, ele chega a falar, pô, beleza, acho que o Montgomery agora deu uma sossegada, né? Vou poder voltar pros projetos, vou poder voltar pra Siena, acho que vai ficar tranquilo. Até que chega uma hora, ele tá na escola, tá lá de boa ele, tranquilinho. Chega uma hora e fala assim, ele começa a ver que as pernas dele estão controlando, sabe, sem a vontade dele. E aí ele vai andando até a parte de... Como é que eu posso explicar? A galera que gosta de fazer projeto com madeira, né? Tem muitas escolas que tem esse negócio, né? Tipo uma serralheria, assim, dentro da escola, pra fazer trabalhos de madeira e tudo mais. E aí ele vai caminhando pra lá. Ele vai caminhando pra lá, e fala, não, o que você tá fazendo, tá, não sei o quê. Aí, o Montgomery na cabeça dele começa a falar, ó, é o seguinte, você é chato pra cacete, não dá pra viver mais aqui dentro, eu vou tirar você agora, eu vou tirar você na força. E aí, o que ele faz? Ele liga aquela serra de serralheria, ele bota a cabeça dele nessa serra, liga a serra e começa a vir aquela navalha de serra, né, pra cima do cara. Aí fala, não, pelo amor de Deus, quero sair. Só que, o que acontece? Na cabeça dele, o Montgomery tá lá segurando, ele não consegue sair. O Montgomery meio que tá travando ele ali, né, dentro da cabeça dele, tipo, vai lá que vai sair. E a serra passa pela cabeça dele. E aí a última coisa que ele escuta é rock and roll. E acaba a história. É isso, é Monty Within. É essa história aí, maravilhosa, né? Olha que coisa linda do pai. Bom, o que eu posso explicar é que, assim, teve história muito pior, né? Não preciso nem dizer que teve história muito pior. Essa aqui ainda tenta brincar com aquele negócio, né, que a gente viu, né, da própria Vene, né, ser infectada, né, influenciada por conta dela ter usado VR, aquela coisa toda, né? Tenta brincar um pouco com isso, que a inteligência artificial do bagulho entrou na cabeça do cara. Mas eu vou ser bem honesto, eu achei, cara, são umas 20 páginas de pura fanfic falando que um cérebro consegue se adaptar com uma inteligência artificial. E é muita baboseira, é muita fanficada. Mas, beleza. No geral, a história é o Montgomery entra na cabeça do cara e começa a controlar o cara, né? E o problema é, 40 páginas da história é praticamente nada. O que acontece é nas últimas 20, sabe? Que é até que é um pouco mais interessante, que começa... Assim, se a gente começar a cortar o grosso dessas histórias, cara, não sobra muita coisa mesmo, não. Mas, enfim, ainda tá brincando com aquela alusão, né? De que, sabe, alguma coisa, um programa entra na cabeça, aquela coisa toda que nem rolou, né? Com a Vene e tudo mais. Então é mais ou menos isso que tá brincando. Nada de novo, né? Que a gente não saiba. A não ser que... confirma de novo que os jogos estão dentro do universo de FNAF, aquela coisa toda. Enfim, pessoas, essa é a história de Monty Within. E agora nós vamos para Bleeding Heart, que é a última história do Tiger Rock. E depois ainda temos o epílogo, que eu vou resumir bem rapidinho pra vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Essa é o retorno. Espero terminar agora
mais rápido do que nunca, né? A gente vai fazendo a velocidade de flash aí. E você já deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino. Pra vocês não perderem nada acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês e até a próxima.